O que a pessoa com câncer pode fazer se for negada a ela o acesso ao medicamento ou ao tratamento, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde? Caso haja a negativa do fornecimento de um tratamento ou de um medicamento quimioterápico no tratamento de uma doença oncológica, no caso do SUS, a pessoa pode recorrer ao Poder Judiciário a buscar uma tutela jurisdicional, que é uma ordem judicial, que obrigaria o SUS a fornecer, a cumprir com o tratamento. Os requisitos, nesse caso, primeiro, a pessoa vai precisar de um relatório médico bem fundamentado, comprovar a questão da imprescindibilidade do medicamento, do tratamento. Aquele medicamento é imprescindível, é essencial para a vida da pessoa. Segundo, no mesmo relatório médico, é fundamental que o médico relate que os demais tratamentos disponibilizados pelo SUS não se adequam, são inadequados para o quadro clínico do paciente. O relatório médico tem que ser um pouco mais fundamentado e detalhado do que um relatório médico convencional. Segundo ponto, a pessoa, caso recorra ao SUS, ela vai ter que provar a sua incapacidade financeira de adquirir o medicamento por conta própria. Isso você comprova com comprovante de renda, declaração de imposto de renda e com comprovante do custo do medicamento. Geralmente, medicamentos quimioterápicos têm preços bem elevados. Por último, o medicamento deve estar registrado na Anvisa, autorizado a ser comercializado no Brasil. Esses são os 3 requisitos: imprescindibilidade, inadequação dos demais tratamentos disponibilizados pelo SUS, incapacidade financeira e registro na Anvisa. Por outro lado, caso a pessoa queira e possa exigir este tratamento quimioterápico junto a um plano de saúde, ela vai ter que comprovar, primeiramente, o registro na Anvisa deste medicamento quimioterápico. Segundo, vai ter que ter um relatório médico do profissional da área médica que acompanha o paciente, recomendando, indicando a utilização deste tratamento, dessa quimioterapia. E, por último, ela vai ter que ter a negativa do plano de saúde, a negativa por escrito. Ela tem que solicitar ao plano uma resposta por escrito para poder mostrar para o juiz que ela está recorrendo ao judiciário porque teve uma resposta negativa do plano. Com esses 3 requisitos, a pessoa pode recorrer ao Poder Judiciário contra um plano de saúde, exigindo, então, um tratamento quimioterápico ou um medicamento para o tratamento de sua doença, no caso que é uma doença do câncer. Ela consegue fazer ação pela Defensoria Pública? Como deve agir? O direito ao acesso ao defensor público, ele é aberto a todos os cidadãos. Porém, existe uma triagem que a pessoa, que o indivíduo deve fazer para comprovar que não possui condições de pagar um advogado particular, para que então ela tenha acesso a esse defensor público, que é um advogado nomeado pelo Estado gratuitamente para defender os direitos da pessoa. Então, numa situação como essa, se a pessoa ela tem uma renda familiar de até 3 salários mínimos, ela pode comparecer no posto da Defensoria Pública de sua cidade, vai ter que demonstrar, por meio de comprovante de pagamento, carteira de trabalho, contrato empregatício, que ela tem essa limitação da renda familiar não superior a 3 salários mínimos. Então ela sim pode ter sim nomeado um Estado, um advogado ativo, um advogado defensor público para conduzir o seu caso. Caso a pessoa tenha uma renda familiar acima deste teto, ela pode e deve, nessa situação, buscar um advogado particular, que vai, de preferencialmente que seja um especialista na área, que vai buscar, dentro das medidas judiciais cabíveis, a medida mais adequada para se conseguir a ordem judicial determinando ao plano ou os custeios do seu tratamento. Geralmente, essas ações judiciais, elas são ações que correm
em regime de prioridade de tramitação, com uma velocidade muito maior do que as ações convencionais, e ainda essas ações, invariavelmente, elas envolvem pedidos liminares, de tutelas, antecipação de tutela, são aquelas medidas de urgência que você pede ao juiz uma manifestação imediata sobre o que você está pedindo. Então, você costuma ter uma resposta em questão de poucos dias ou poucas semanas do judiciário, já que a doença não espera, né? Uma situação, uma doença oncológica, há necessidade, uma extrema urgência de uma resposta e de uma providência bastante, muito urgente de parte do Poder Judiciário. E com relação aos casos de sequelas da Covid-19, como acionar também os planos caso não queiram fazer o tratamento e também o SUS, caso não consiga atendimento? Realmente nós temos observado diversos casos de pessoas que foram internadas e que tiveram a forma mais grave da Covid-19 e que acabaram, infelizmente, ficando com sequelas dessa doença. Sequelas respiratórias, sequelas de locomoção, por dificuldades de locomoção, de marcha. Em todos esses casos, o plano de saúde deve obrigatoriamente cobrir não só o tratamento, a internação da Covid, mas após a internação. Então, eventualmente, tratamentos com fisioterapias respiratórias e tratamento de home care, terapia intensiva domiciliar, todos esses devem ser cobertos pelo plano. O principal fundamento é que se o plano se propõe ou não exclui o tratamento da doença, e nesse caso não há plano que tenha excluído o tratamento da Covid-19 da sua cobertura, da sua pólice, o plano automaticamente deve disponibilizar ao paciente, ao segurado, todos os tratamentos e cuidados disponíveis antes, durante e depois da internação. Nós temos observado também algumas situações onde os pacientes, durante a internação da Covid-19, durante uma internação de UTI, por exemplo, acabaram se submetendo a tratamentos e a medicamentos para o controle, para a recuperação daquela internação. E nessas situações eu tenho visto alguns planos que têm negado a cobertura posterior, o reembolso dessa cobertura a pacientes sob a alegação de que seriam tratamentos off-label, tratamentos que não foram originalmente projetados para combater a Covid-19. Essas são situações também que devem ser questionadas e discutidas, inclusive judicialmente, se for o caso, pois o plano não pode se negar e não pode questionar uma recomendação médica que foi feita em situações como essa, numa situação de emergência, numa situação de extrema urgência, extremamente sensível, pelos próprios médicos que acompanham o paciente, que estariam acompanhando o paciente. Ou seja, o plano não tem essa prerrogativa, essa possibilidade de questionar o próprio médico do paciente em relação ao tratamento ou ao medicamento a ser utilizado. Numa situação como essa, o plano é obrigado ou a custear o tratamento ou, se for o caso, a fornecer o reembolso posterior ao paciente que eventualmente embolsou o custeio desse tratamento numa situação hospitalar, de internação hospitalar. Depoimento do advogado Pedro Qualiato. Nesse cenário pós-Covid, nós temos observado um aumento no número de pessoas que buscaram tratamentos especiais para enfermidades graves. Nós percebemos um certo negligenciamento da própria saúde das pessoas durante o período de Covid. E aqui no escritório a gente tem observado muitas pessoas que têm nos procurado com a retomada de tratamentos oncológicos, tratamentos de HIV, que estavam provisoriamente suspensos durante a pandemia. Tivemos um caso recente de uma pessoa com um acometimento de uma doença oncológica, de um tumor, de uma doença oncológica no fígado, e esse paciente teve a recomendação de uma junta médica, foram 3 médicos diferentes,
determinando e recomendando fortemente a realização do transplante de fígado para evitar o agravamento deste tumor. Essa pessoa tanto teve essa recomendação médica que ela procurou a fila de transplantes, que é uma fila nacional de transplantes, se inscreveu, se registrou nessa fila, foi habilitada, autorizada a entrar nessa fila. Entrando na fila, ela, de forma precavida, ela procurou o plano de saúde já no sentido de preparar o momento do transplante que se aproximava. Essa fila ela tem um andamento bastante dinâmico e que se altera diariamente. E qual foi a surpresa dessa pessoa ao receber do plano uma resposta negativa, onde o plano entendeu e indicou que o transplante de fígado não seria o procedimento mais indicado para ela neste momento, contrariando abertamente, diretamente, todas as recomendações médicas que a paciente tinha tido até então. É uma tecla que eu sempre bato: o plano não tem essa possibilidade, essa prerrogativa, ele não pode dizer qual é o tratamento indicado para a pessoa, ele tem que apenas acatar e aceitar o tratamento indicado e recomendado pelo profissional da equipe médica, da junta médica que acompanha o paciente. Não é o que o plano fez, o plano se negou, e felizmente nós buscamos, a pessoa buscou um advogado, nós conseguimos uma liminar preventivamente, já impondo, determinando ao plano que custeie o transplante no hospital, tanto os gastos hospitalares como os gastos de honorários dessa equipe médica que vai realizar o procedimento, o que deixou a pessoa muito mais tranquila. Porque você imagina que uma pessoa numa situação como essa, sensível, complexa, já prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, muito provavelmente, ela ainda se deparar com uma negativa de plano, ela fica numa situação bastante desamparada. Infelizmente, nós conseguimos, uma liminar, a determinação de uma ordem judicial impondo ao plano o custeio desse procedimento, que é o transplante de fígado, tão logo ele seja aprovado, tão logo a pessoa chegue na fila, no primeiro lugar da fila, e o seu momento chegue, o que se espera que deva acontecer nos próximos 60 dias.